Vamos então à nossa terceira aula desse curso de neurodidática. Segundo tópico, nós somos o nosso cérebro, mas não só ele. Bora neurar? Muito bem, vamos então começar a ver o que é isso, o que é esse negócio de nós somos o nosso cérebro, mas não só ele. Vamos lá? Muito bem. Primeiro tópico, primeiro item ou princípio que nós vamos abordar aqui é a cognição incorporada. Essa teoria é desse autor que está embaixo no seu slide, Howard Jones, e ele diz o seguinte: movimentos podem substituir complexas representações mentais. Entenda bem, isso estabelece uma importância muito grande para a questão do corpo e do movimento nas representações cognitivas, ou seja, em tudo que acontece conosco. E se nós pararmos para pensar, é efetivamente assim que acontece. Quando o nosso corpo não está legal, quando nós estamos com dores, quando nós estamos muito cansados, fica difícil raciocinar, não fica? E o contrário também é verdadeiro. Então, esse tópico, ele diz para a gente o seguinte: há uma relação entre corpo e mente, entre corpo e cérebro, que é muito intrínseca a nós e que nós podemos usar isso a nosso favor. Então, quando nós aliamos um conceito cognitivo a uma ação, a um movimento, a um gesto, esse é aprendido de forma mais efetiva. Então, por que não nós começarmos a pensar, principalmente naqueles conteúdos muito abstratos, a fazer intercalações, a motivar os alunos a realizar movimentos e gestos que possam associar aquele conceito a algum movimento específico. Então, usando atividades que envolvam participação corporal, movimento, isso tem tudo a ver com a questão do aluno ser ativo dentro da sala de aula. Se eu alio isso a esses conteúdos pedagógicos, eu posso aumentar efetivamente a aprendizagem. Isso vai ser um outro fator que vai contribuir para que a aprendizagem seja mais efetiva. Além disso, eu, como professor, posso adaptar gestualizações. Eu posso fazer uma adaptação dos meus gestos na interação com os alunos, de forma que a criar gatilhos, incluindo gatilhos mentais, para que ele possa aprender mais eficazmente. Olha só como é que isso funciona. Eu vou dar um exemplo que é comum a muita gente, mas caso não seja comum a você, caso isso seja depois da sua época, você pode procurar esse conteúdo pela internet, em pesquisas, em sites de pesquisa que você vai encontrar. Existia um programa chamado Jô Soares 11:30, programa do Jô, enfim, mudou de nome ao longo dos anos, mas Jô Soares é uma personalidade conhecida aqui no Brasil, e que ele tinha alguns gestos que ele fazia com a banda de música que tocava, que interagia com ele durante o programa. Por exemplo, um dos mais conhecidos é esse movimento aqui, que ele fazia quando eu queria que a música parasse para que ele começasse efetivamente a falar. Então isso era um combinado que existia entre ele e a banda de música. Então você pode criar vários combinados de gestos que podem ajudar você a conseguir que os seus alunos prestem mais atenção em determinado tópico, silenciem a conversação. Você pode criar isso junto com eles. Outro exemplo, quando você quer que alguém preste muita atenção no que você está explicando, o que você faz normalmente? Você aponta. O gesto de apontar, por si só, ele pode aumentar em números percentuais, isso aí varia conforme os autores que mencionam esse tipo de recurso, mas isso pode aumentar eficazmente a aprendizagem também. Então, veja como as situações que envolvem a complexas variáveis mentais, como a atenção, por exemplo, podem ser simplificadas com gestualizações. Olha que coisa interessante. Outra coisa muito interessante é o conceito de neurônios espelho. Para que você possa entender isso, eu vou contar rapidamente a história que aconteceu com dois cientistas que estão aí embaixo, Rizzolatti e Cragueiro.
É, eles estavam no laboratório, estudavam macacos, determinada classe de neurônios de macacos, que tinham o seu cérebro ligado a eletrodos e ligados a um determinado sistema de processamento. E um desses macacos estava um dia no laboratório, sem fazer nada, estava lá quietinho na dele, e entrou uma pessoa do laboratório, um técnico, um cientista, que estava comendo alguma coisa. Esse alguma coisa varia muito nas narrativas. Uns dizem que era sorvete, outros dizem que era amendoim. Enfim, não importa o que ele estava comendo, mas ele estava comendo. E o macaco se interessou por aquilo, quietinho lá na dele. E a máquina começou a registrar atividade cerebral, embora o macaco não tivesse tido mudança de comportamento visível. Ele simplesmente estava observando. E ao observar essa pessoa comer, ele ativou regiões cerebrais que estavam relacionadas ao prazer, que é relacionado à comida. Então, a partir daí, desse acaso, começou uma série de estudos a respeito dessa classe de neurônios que nós temos no cérebro, em várias regiões do cérebro, chamadas neurônios de espelho, e que estão associadas diretamente à aprendizagem por observação. E nós podemos usar esse mecanismo de aprendizagem por observação de diversas formas. É uma poderosa forma de aprendizagem, incluindo a questão da empatia, eu posso trabalhar nesse meio. Mas eu, como professor, tenho que tomar uma especial atenção em relação a isso. Por quê? Porque a questão da empatia, por exemplo, tem que partir muito de mim. Cabe muito ao meu trabalho transformar a sala de aula num ambiente empático. Transformar a sala de aula num ambiente alegre, festivo, legal. Então, os neurônios de espelho têm diretamente a ver com isso, porque vai estar muito relacionado ao seu comportamento como docente esse tipo de mudança. Porque é justamente o que os alunos vão tender a copiar. Então, fica aí uma grande dica de usar os neurônios de espelho e os mecanismos envolvidos a ele, incluindo a empatia, a nosso favor dentro da sala de aula. E outra questão que envolve esse nós somos o nosso cérebro, mas não só ele, é a questão da subjetividade. Existiu uma tendência, a partir da década de 90, a dar muita atenção à questão do fenômeno neuro. E eu sou um desses, não só escrevi esse livro, como também entrei para a área da neurociência pedagógica dentro desse período. E aí, nós temos que ter muito claro na nossa cabeça que a compreensão neural ela é muito importante, sim, para a escola, ela é muito importante para a aprendizagem, mas ela não é a única nem a maior. O neuro não substituiu nossa compreensão de nós mesmos como pessoas, nos nossos mundos mentais internos, e que tem relação causal com nossos comportamentos. Então, sempre existe algo além. E é isso que a gente chama de subjetividade. Comportamento não é puramente biológico. Eu não posso explicar tudo em relação ao comportamento única e exclusivamente pela questão da neurociência. A minha identidade pessoal, ela independe do conhecimento neural. E conceitos como self e como pessoalidade, quer dizer, eu como pessoa, não são explicáveis neuralmente até hoje. Ou seja, por mais que a gente persiga a questão do self, ou questões até mais filosóficas e metafísicas, como alma, por exemplo, eu não tenho como explicar isso em termos neurais. Mas isso faz parte da minha condição de pessoa. Então, tem que ser sempre bem claro na nossa cabeça, professor e professora, que a dinâmica dos comportamentos tem outras formas de explicação, tem outras visões de mundo que são capazes de explicar através da história, através da sociologia, através da filosofia, muita coisa que hoje em dia a gente reafirma com o estudo do sistema nervoso já é conhecido há muito tempo, incluindo o tempo em que muitas ilações sobre a nossa própria fisiologia não eram ainda baseadas na anatomia porque não existia esse tipo de correlação. Muito do que a gente sabe hoje sobre a nossa fisiologia foi aprendido e estudado numa época a partir da compreensão dos comportamentos e da observação desses comportamentos e de ilações mentais que foram feitas a partir disso. Então, o que eu quero dizer aqui com essa história de nós somos nosso cérebro, não só ele, mas não só ele?
sempre tenha a mente aberta. Vamos usar sim a neurociência e a neurociência pedagógica, a neurodidática, para melhorar a nossa sala de aula? Sim, vamos. Mas sempre tenha em mente que várias interpretações, várias formas de interpretações, incluindo históricas, são formas de compreender o comportamento na busca de soluções dos nossos problemas. A educação tem problemas desde que ela se constituiu educação. E de lá para cá, muitos autores já foram capazes de entender e de postular mecanismos e formas de nós resolvermos esses problemas. E isso vem sendo reafirmado ao longo da história. Quando nós estudamos os grandes pesquisadores, incluindo Piaget, Vygotsky, mas antes deles, Pestalozzi, Montessori, enfim, quando nós estudamos todos esses pensadores, nós vimos muita coisa que nós podemos aplicar na sala de aula de forma eficaz para melhorarmos essa ambiência, para melhorarmos a aprendizagem em si. O que a neurociência pedagógica faz, na verdade, é afirmar e reafirmar essas questões e mostrando como é que isso funciona. E é por isso que nós estamos aqui estudando esse conteúdo. Bom, então o corpo impacta o cérebro, bem como o cérebro impacta o corpo, mas há mais. O que eu posso fazer então? Pega esse conteúdo abstrato que você está trabalhando, tenta unir isso a movimentos corporais, a dancinhas, a gestualizações, a formas práticas de realizar esse estudo. Tudo que envolver movimento vai tornar o aluno mais hábil e mais capaz de lidar com esse conhecimento. Ressalta a importância do cuidado com o corpo. Nosso corpo ele faz parte de nós. Há inclusive filósofos que dizem que nós somos o nosso corpo. Então, o mental é muito importante, o cérebro é muito importante, sim, mas tudo faz parte de um organismo. E esse organismo somos nós e o nosso corpo está junto dele. Então, cuidados com o sono, cuidados com alimentação. Nós temos uma aula específica sobre isso. Mas todo esse cuidado é muito importante. Cuidar de nós é também cuidar da aprendizagem. Comportamento corporal influencia a aprendizagem e a aprendizagem influencia o comportamento. Então, é uma via de mão dupla. Sempre tenha em mente isso. E como o nosso comportamento corporal ele é criado a partir de múltiplas questões que nos envolvem, está aí mais um gancho para nós entendermos a última parte desse slide, que é considere sempre a subjetividade. Há outros fatores envolvidos que também têm muita importância para que nós possamos entender holisticamente a questão do comportamento humano, da aprendizagem e, finalmente, da nossa sala de aula. Espero que você tenha gostado dessa aula, mas ainda tem mais, porque na próxima aula nós vamos falar sobre os seres emocionais que pensam, ou seja, vamos falar sobre nós mesmos. Até lá!